Então vamos lá, como que se aborda uma emergência psiquiátrica, né? Uma abordagem geral de um quadro de emergência. Primeira coisa são os cuidados com a equipe, né? A gente vai ter que ter alguns cuidados com a equipe, eu vou falar de alguns deles. Depois a gente vai ter cuidados com o ambiente que a gente vai atender essas emergências, as comunicações que a gente estabelece com o paciente, com familiares e etc. Os princípios gerais da desescalada verbal, eu vou trazer alguns princípios ali para você tentar abordagens verbais na hora de lidar com uma emergência. Isso vale para quem está agitado e para quem não está agitado, para que não fique. As avaliações físicas e complementares e, por fim, a conduta propriamente dita, né? Então, os cuidados com a equipe, numa emergência psiquiátrica, sempre usar roupas compridas, né? De preferência, mangas compridas também, né? Não só calças compridas. Evitar saia, evitar vestidos longos, tubinho, né? Já vi gente com tubinho. Evitar que você fique exposto para minimizar contato mesmo, porque são pacientes, muitas vezes na emergência, que pegam na gente, que agarram a gente, às vezes não com um tom de agressividade, mas às vezes até com outro tipo de conotação, né? Sexual, ou mesmo de ser mais pegajoso, a pessoa mais grudenta, por assim dizer, e aí você evita esse contato. E fora que você minimiza a chance de ter uma lesão por uma unhada, um agarrão. Uso de jaleco para não sujar sua roupa, muitas vezes, né? E para minimizar também chances de infecção. Sapatos baixos e fechados, nada de salto alto, salto agulha, papete, croque, né? São sapatos. Tem croque fechado hoje em dia, felizmente, né? Então pode ser um croque fechado, mas sapatos baixos e fechados. Roupa sem colar, sem brinco, de preferência, mínimo de anel possível, no máximo sua aliança ou algo assim. Até relógio, ainda mais se for relógio caro, evitar, né? Porque se alguém agarrar ali e quebrar, você perde um relógio caro. Cabelos presos, para quem usa cabelo comprido, de preferência preso, para diminuir a chance de alguém grudar no cabelo. Então, máximo que você puder fazer um coque ou alguma coisa nesse sentido. E luva de procedimento toda vez que você precisar entrar em contato com o paciente. O ambiente ele tem que ser seguro para atendimento do paciente. Então, quais são os cuidados que a gente vai usar para atender o paciente? Então, avaliar a segurança, né? E essa avaliação de segurança do lugar, ela tem que ser feita antes do paciente entrar nesse lugar. Eu já tenho que ter um lugar pronto para atender aquele paciente antes. Por quê? Vê se não tem coisas que podem ser jogadas, né? É, falando, né, uma cadeira que pode voar, exemplo do que a gente viu ali nas eleições de São Paulo, né, o da Atena dando cadeira. A cadeira, depois disso, todos os debates, a cadeira estava fixada no chão, né, justamente para evitar problema de segurança. Então, ver se as cadeiras é, podem ser arremessadas. É claro que a gente não tem controle de todos os itens da área, mas se você sabe que a cadeira não está grudada no chão, você conta com a cadeira como um risco, né? Coisas que estão na mesa, lápis, lapiseira, tesoura, às vezes tem estilete, porque é um ambiente hospitalar, às vezes tem uma lâmina ali, né? Uma lâmina de bisturi, porque alguém usou para fazer alguma coisa e ficou ali, esqueceu de jogar fora. Então, todas essas avaliações de segurança têm que ser feitas antes. O lugar tem que estar adequado para atender antes. A área tem que estar desobstruída, de preferência com uma acessibilidade no sentido de você ter um lugar para fugir, caso precise. O ideal seria uma sala com duas portas, mas às vezes a maioria dos lugares não tem duas portas. Então, que você e o paciente tenham o mesmo acesso à porta. Se não dá, é você que tem que ter acesso à porta e não o paciente. Se der um problema, é você que tem que ser o primeiro a fugir, por questão de segurança mesmo. Então, o ambiente tem que ser seguro e você tem que contar ali com recursos clínicos, né? Tanto para atendimento do paciente naquele momento, quanto para uma avaliação posterior, que você precise de uma avaliação de outra especialidade, ou que você precise de um exame, ou que você precise de alguma coisa, uma retaguarda mais importante para aquele paciente.
em termos de estrutura, você tem que ter esses recursos para você lidar com o paciente. Então, isso é o fundamental. Dentro disso que eu falei, existem vários ambientes onde a gente pode atender uma emergência. Lembrando que as emergências podem acontecer em qualquer lugar, né? Emergência psiquiátrica, ela não acontece só no hospital psiquiátrico, ela acontece em qualquer lugar. Então, a gente pode lidar em algumas situações ali, por exemplo, enfermarias onde tem muitas camas e às vezes não tem um lugar apropriado, ou o paciente não sai da cama, ou ele não quer sair da cama, ou enfim. Então, o ideal nesses casos é ou pedir para os outros pacientes saírem, para você ter uma privacidade com esse paciente, ou você, em último caso, usar um biombo, né? Não é o melhor dos mundos, mas pelo menos você garante um biombo, uma cortina, alguma coisa assim. Você garante algum grau de privacidade para o paciente que está sendo atendido. Em UTI, a situação é mais difícil, ainda mais UTIs que têm leitos compartilhados, né? Que não é um quarto individual para cada paciente, mas é mais raro também uma avaliação psiquiátrica em UTI, né? Mesmo uma emergência psiquiátrica numa UTI, é mais fácil você pegar uma emergência psiquiátrica em UTI de algum familiar que descompensou e está causando do que do próprio paciente, que muitas vezes está entubado, acamado, inconsciente e etc. numa UTI. Mas você pode ser chamado para avaliar um delírio hiperativo. Então, em UTI tem que ter esse cuidado, tanto da privacidade quanto de contar com comorbidades, porque ali a comorbidade vai ser a regra, a maioria das vezes, e não exceção. Em escolas. Escolas também podem acontecer emergências psiquiátricas, né? A gente sabe que tem vários graus de transtorno do espectro autista, às vezes o nível um, nível 2, nível 3, de apoio que precisa, e muitas vezes acontece ali uma agitação psicomotora numa escola, como eu já fui chamado para dar uma palestra numa escola depois que aconteceu uma situação de emergência, que eles falavam o que que a gente faz nessa situação, né? Então eles elaboraram um plano de ação para, se acontecer situações semelhantes, poderem fazer isso. É uma escola aqui em Moema que me chamou para fazer isso. Pode acontecer em residência, né? E nas residências o ideal é que se tenha sempre o atendimento inicial pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né, o SAMU, ou por policiais. Na verdade, quando são quadros psiquiátricos, geralmente se pede que chame os dois. O SAMU não leva um paciente involuntariamente se a polícia não estiver junto, né? Então, é importante ter os dois. Pode acontecer na rua, e, de novo, o psiquiatra, nesse caso, ele não deve se expor ao risco isoladamente. Ele pode ir na rua, ele pode ir na ambulância, mas ele não pode ir sozinho, né? Tentar abordar um paciente sozinho, ainda mais na rua, onde tudo é um motivo para virar um problema. O cara pode ser atropelado, o cara pode sair correndo no meio dos carros, pode jogar coisa em você, lata de lixo, etc., né? Sair empurrando outras pessoas, fazer alguém de refém. É uma possibilidade infinita. Lugares mais altos, né? Alguns pacientes sobem em telhados, sobem em poste, sobem em lugares, e o ideal nesse caso é que você espere que o bombeiro resgate esse paciente antes de abordar. Não vá se meter a subir também para poder tirar o paciente de lá. E uma situação que é relativamente mais comum nas emergências psiquiátricas é o paciente que está dentro do carro e não quer sair. E muita gente vai e arranca o paciente à força dentro do carro. Eu mesmo já fiz isso, né? E o certo, né? Depois que você vai estudar e vai ver exatamente qual seria a responsabilidade do atendimento do paciente a partir do momento que ele está dentro do ambiente hospitalar, né? Você não tem a obrigação de ir até o carro ali fora e tirar o paciente e forçar ele a entrar no hospital. Até porque, às vezes, ele só não quer sair porque ele não quer sair. E não porque ele está com algum problema, né? Às vezes ele falou, não, não tenho nada, não vou passar em psiquiatra, vocês estão tudo, né? Vocês estão viajando, não vou. E às vezes não é mesmo, né? 99% das vezes é, mas aquele 1% que não é algum problema, você pode depois responder legalmente por isso, né? Porque você arrancou uma pessoa que estava consciente e lúcida de dentro do carro, porque ela não queria sair, o carro é dela, às vezes, né? Então a gente tem que levar em conta muitas vezes isso. Aconteceu essa situação de não, o paciente não estar saindo do carro, você pode atrasar o atendimento,
né? Demorar, mas o ideal é que se chame a polícia ou que se chame o SAMU, às vezes dentro do próprio hospital, para tirar o paciente do carro, porque daí é uma outra situação. Ele chegou dentro do ambiente hospitalar a responsabilidade é sua. Não importa como ele chegou muito até ali, mas não foi você que arrancou, né? Então, é o mais adequado. Estabelecer comunicação, né? Diálogo, sempre estabelecer diálogo com o paciente, com o familiar. Como eu falei, não se expor a risco, né? O ambiente tem que ser adequado de atendimento, então não dá para atender o paciente na recepção, na frente de todos os outros pacientes, ele tem que ser privado. O atendimento ele tem que ser precoce, ele tem que ser privado, mas ele não pode ser isolado, né? Então você não pode ficar ali isoladamente você e o paciente, ainda mais numa situação de risco. Tem que ter a segurança por perto, às vezes outros médicos por perto, alguém para poder te acudir num momento de emergência. Cuidado com a linguagem não verbal, as caras e bocas que a gente faz quando o paciente chega, quando o paciente sai, quando alguém fala alguma coisa. A nossa postura mesmo de demonstrar medo ou de demonstrar arrogância ou de fazer provocações, que é uma coisa que a gente tem que evitar com os pacientes, confrontar, ameaçar, né? Esses lugares com poucos estímulos são ideais para a gente fazer esse atendimento, tá? Lugar com boa iluminação, que não tenha televisão alta, gente gritando, gente rindo, conversando alto, né? Às vezes na recepção o pessoal está empolgado ali, animado, conversando alto, falando alto, contando como foi o fim de semana, e os pacientes tudo ali esperando ser atendido. Não é o ideal, né? Evitar demora no atendimento. Às vezes a demora não é nossa culpa, né? Às vezes a demora é pela quantidade e pelo volume de paciente. Você não tem como também atender mal só porque tem muita gente para ser atendida, mas dentro do possível, demorar o mínimo para atender o paciente, sempre com respeito, cuidado e empatia, e usar as técnicas de desescalada verbal para que o paciente que está agitado se acalme e para o paciente que não está agitado não fique. Quais são, né, basicamente, as técnicas de desescalada verbal? Principalmente, respeitar o paciente e seu espaço pessoal. Então, não invadir o espaço pessoal do paciente, a menos que seja necessário para ser contido, mas aí é outro momento. Não ser provocativo, sempre estabelecer contato verbal, chamar a pessoa pelo nome, tratar com respeito e educação. Ser conciso, então, olha, eu preciso que o senhor se sente para a gente poder conversar, estabelecer um diálogo aqui. E não falar, senta aí, e nem também viajar muito. Falar, olha, seria muito melhor se o senhor se sentasse para a gente conversar. Às vezes o paciente está com o pensamento um milhão e ele não consegue nem entender o que você está falando, porque você está falando muita coisa. Né? Aquelas pessoas que vão te pedir um favor, em vez de falar, eu preciso que você faça isso para mim, não, elas enrolam, contam toda uma história que você não está nem um pouco afim disso. Não precisa, é ser conciso. Olha, eu preciso que o senhor se sente para a gente continuar o atendimento. Pronto. Você não foi grosso, você não foi provocativo e você falou o que você queria, né? Tentar identificar o que que o paciente está sentindo naquele momento e o que que ele gostaria naquele momento. E escutar atentamente, aquela escuta terapêutica, né? Aquela escuta que você consegue conversar com o paciente e entender o que está acontecendo. Sempre que possível, concordar com o paciente. Claro que se ele falar, eu quero ir embora agora e não dá para ir embora, você não vai falar. Fala, eu entendo que você quer ir embora, mas nesse momento a gente tem que conversar. Então você concorda, né? Eu entendo que você quer ir embora. Na sua posição, talvez eu queresse ir embora também, mas agora não dá. Estabelecer regras e limites, né? Claramente, então, o paciente está gritando, você fala assim, olha, eu vou pedir para o senhor parar de gritar, porque eu não estou gritando para o senhor. E a partir daqui a gente não tem mais conversa se continuar gritando. A conversa acaba aqui, né? Então você estabelece regra, limite, não é uma ameaça. Se o senhor continuar gritando, vai vir o segurança te pegar. Não, mas eu preciso que o senhor pare de gritar. Por quê? Eu não vou aceitar que o senhor grite. E a conversa acaba, né? O que vai acontecer depois, você não precisa ficar dando passo a passo para o paciente. Mas se ele continuar gritando e partir para agressão, obviamente ele vai ser contido.
Oferecer as opções, né, para o paciente, né, de tratamento, de tomar medicação, sempre falar, olha, que bom, isso tem solução, a gente pode conseguir uma opção, né, de ficar internado ou de tratar em casa, ou, mas sempre com otimismo. E, além de falar com o paciente, com familiares, é importante também conversar com a equipe, com os enfermeiros que estão de plantão, com os técnicos que estão ali para ajudar, com a equipe de segurança, se vai precisar segurar o paciente ou não, né? Às vezes esse diálogo ele é feito quase que telepaticamente, né? Porque você só de olhar para o segurança ele já sabe aquilo que espera de você, né? E ainda dentro dessas desescaladas verbais, a gente recomenda que o médico permaneça calmo, e às vezes é difícil, tanto permanecer calmo quanto se mostrar calmo quando a gente não está. Evitar movimentos muito bruscos, mostrar preocupação sem raiva, né? Porque às vezes a gente tem nossos problemas do dia a dia, a gente está com raiva de estar ali naquele momento, por N motivos que seja, mas não pode demonstrar essa raiva. Não entrar em disputa de poder com o paciente. Ele fala, eu vou embora agora. Você fala, quero ver você ir embora. Não, não pode, né? Não entrar nessa disputa de poder. Se ele falar, vou embora agora, você fala, tá bom, né? Ele não vai, mas você não precisa falar você não vai, né? Não entra na disputa de poder com o paciente. E evitar fazer ameaças mesmo. O que que a gente precisa obter de dados desse paciente? Numa situação de emergência, a gente precisa obter as informações mais básicas possível no primeiro momento. Dentro dessa avaliação básica, além dos dados, né, nome, idade, endereço, etc., eu preciso fazer uma avaliação física também desse paciente. Então, a primeira coisa que a gente consegue fazer sem precisar encostar no paciente é olhar. Está machucado, está sangrando, está alguma coisa visivelmente quebrada, o paciente está mancando, o paciente está com o braço numa posição ali de imobilização por algum motivo, ele está segurando o braço, ele está com cara de dor. Olhar, né? Tem gente que começa a atender o paciente já escrevendo, né? Já vai escrevendo e não olha nem para a cara do coitado que está ali na frente. E às vezes o cara, só de olhar para ele, você já enxerga um monte de coisa, sujeira, piolho andando, roupa rasgada, arranhão, né, machucado, marquinha de agulha que o paciente se injeta alguma coisa. Você consegue ver um monte de coisas só olhando. Claro que se você puder encostar no paciente e fazer um exame físico decente, melhor. Mas as quatro perguntas principais que a gente precisa responder no primeiro momento são essas: o que está acontecendo? Desde quando está acontecendo isso? Né? Começou hoje à tarde, começou hoje de manhã, começou ontem, começou faz 2 meses. Por que hoje? Né? E não é um porquê hoje não é porque justo no meu plantão. Não, não é isso. Porquê hoje? Mas o que que aconteceu de mais grave que vocês falaram? A partir de agora não dá mais, temos que levar ele no hospital. Eu já escutei no porquê hoje, eu já escutei porque hoje eu no trabalho consegui trazer. É uma boa justificativa, porque nos outros dias o familiar estava trabalhando, não conseguia trazer. Hoje ficou em casa, percebeu como estava grave a coisa, e tudo bem, né? E qual é o risco, né? Qual é o risco dessa pessoa? Por que que é uma emergência? O que que classifica essa pessoa como uma emergência psiquiátrica? Dentro de todas essas perguntas, a gente vai pedir algumas avaliações complementares, às vezes de um médico clínico, às vezes exames, às vezes uma avaliação complementar de um outro psiquiatra para ver se concorda com a tua conduta, né? E aí, dentro da conduta, você vai responder uma pergunta simples, que é emergência? Se sim, eu vou tratar como emergência e vou mandar para um local adequado para atendimento. Se não é emergência, aí pode ser uma urgência, que é praticamente ali parecido, mas a urgência não precisa ser tão imediata. E se não é emergência, se for um atendimento eletivo, alguma coisa que dá para esperar, também vou tratar adequadamente, né? Encaminhar para um lugar adequado e falar assim, olha, eu já vou fazer o que o senhor está me pedindo, mas eu preciso resolver as emergências primeiro. Então, o senhor aguarda um pouquinho. A gente já volta no teu caso. É o que todo hospital faz. Aquelas pulseirinha verde, vermelha, emergência, vem, entra e já vamos resolver. E dentro das condutas inclui o diagnóstico diferencial.
Tá, tem cara de ser psiquiátrico, tem cheiro de psiquiátrico, mas que pode ser, né? Eu preciso fazer esse diagnóstico diferencial. Então, daqui entra o ABC da emergência psiquiátrica, né? O A, B e o C não muda muito, é ver se o paciente está respirando, né? Se está circulando o sangue, se está tudo bem, né? Então, o A, B, C, as vias aéreas estão tranquilo, o paciente está respirando, está com a circulação preservada. O D é diagnóstico diferencial. Então, é olhar para o ambiente e garantir que está tudo seguro, estabelecer comunicação, responder aquelas perguntas que eu falei, né? O que está acontecendo, quanto tempo está acontecendo, qual é o risco, por que hoje, e identificar a situação. É uma intoxicação por alguma droga, por alguma substância, está em abstinência, o paciente está agitado ou agressivo, é comportamento suicida, ou é alguma complicação clínica de alguma outra coisa que é grave e eu preciso tomar alguma medida agora. E o E seria a evolução desse paciente, né? Então eu vou rever minha conduta e todas as intercorrências que tiveram nesse período, da hora que chegou até eu tomar a conduta, eu vou rever tudo que foi feito e o encaminhamento desse paciente, que é o quarto E que eu falei lá atrás, né? Depois de estabilizar, estabelecer diagnóstico, excluir causa orgânica, eu vou encaminhar para tratamento adequado. Esse que eu falei até agora é basicamente os primeiros dois capítulos do livro, né? Então, eu trouxe isso porque é uma introdução realmente à emergência psiquiátrica e todos os outros capítulos vão falar especificamente de cada um desses quadros clínicos.